Por que Arrascaeta não é titular no Uruguai? Jornalistas do país opinam. Craque do Flamengo não entrou em campo contra a Coreia do Sul e só ganhou uma oportunidade aos 17 minutos do segundo tempo contra Portugal. Os amantes do futebol no Brasil que acompanham os jogos do Uruguai na Copa do Mundo se perguntam desde a estreia contra a Coreia do Sul: por que Jorginho de Arrascaeta não é titular na Celeste? O craque do Flamengo e camisa 10 da seleção não entrou em campo no primeiro jogo e só ganhou uma oportunidade aos 17 minutos do segundo tempo contra Portugal, na segunda rodada, ainda que tenha declarado estar em perfeitas condições físicas. Mesmo com os problemas na criação de jogadas, o técnico Diego Alonso demorou a se convencer de que o meia poderia ajudar. A atuação contra os portugueses e a necessidade da vitória contra a Gana, no último duelo da primeira fase, no entanto, podem fazer o comandante mudar de opinião. É o que acreditam dois jornalistas uruguaios que conversaram com o GE nesta segunda-feira, ainda no estádio Lusail, após a derrota por 2-0. Calculo que seja porque Alonso acredita que é um mundial muito físico. Portanto, o estilo de jogo do Arrascaeta não se encaixa com este mundial físico. A questão é que o Uruguai não cria jogadas. Também não quero dizer que, quando entrou Arrascaeta, o Uruguai foi uma máquina que passou por cima de Portugal. Jorginho teve uma chance, mas a verdade é que jogaram 10 minutos e depois parou. De qualquer forma, a sensação é de que Jorginho vai jogar contra a Gana, opina Javier de León, da cadena Celeste. Ele dá ao Uruguai algo distinto, que nenhum outro jogador dá. Ele tem o passe central, o passe em diagonal, um drible, uma visão de jogo. Acho que vai jogar. Mas não estou tão seguro que a presença dele vai alterar radicalmente o Uruguai. A partir daí, o time vai ter uma grande produção. Não sei. Mas acredito que tem que jogar, que o Uruguai precisa. Além disso, seria bom que jogue para desmistificar muitas coisas. Temos uma boa equipe, bons jogadores. Mas temos menos time do que os uruguaios pensam, conclui. Jorge Munhoz, da Rádio Universal, é mais enfático. Ele acredita que os uruguaios não podem se dar o luxo de deixar Arrascaeta no banco de reservas. Para ele, a opinião geral no país é de que o craque deve estar em campo, e que a ansiedade para ver o meia não é só da torcida do Flamengo. Essa é a pergunta de 100% dos amantes do esporte uruguaios e hoje, segunda-feira, quando viram no campo, continuaram a perguntar. Perdemos um jogo e meio praticamente sem a presença de Jorginho, que é, nada mais, nada menos que, bem, vocês sabem, o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Nós nos damos o luxo de tê-lo no banco de reservas. Contra a Gana, esperamos que o técnico reconsidere. Nós perguntamos recentemente e ele disse que estava em perfeitas condições. Nós vimos em campo. Pode sair qualquer um. Uruguai é Jorginho e mais 10, afirma o jornalista uruguaio. Juan Pablo Romero, do jornal El País, é mais um que acredita na titularidade de Arrascaeta diante de Gana e garantiu que os uruguaios também acreditam que o meia pode ser uma peça que mude o estilo de jogo da Celeste. Jorginho de Arrascaeta não é titular nessa seleção uruguaia porque Diego Alonso está priorizando colocar jogadores no meio de campo com uma maior vocação defensiva, algo que sabemos que não é o forte de Arrascaeta. Na minha opinião, justamente o que está faltando na seleção uruguaia é um jogador como Jorginho, um jogador capaz de romper as linhas, capaz de ser um elo entre os meias e os atacantes. Tanto contra a Coreia como contra o Uruguai faltou um jogador com as características de Arrascaeta. Por isso não é somente no Brasil, mas grande parte dos uruguaios não entendem como Alonso está priorizando outros tipos de jogo, mais a ver com o defensivo, e não um time que seja protagonista e tenha vocação mais ofensiva, que perfeitamente pode ser com Arrascaeta. Por isso, penso que na partida decisiva contra a Gana, o 10 vai terminar sendo titular da seleção uruguaia. E essas foram as notícias sobre o futebol mundial de hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia.